Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estou passando aqui para compartilhar com vocês mais uma porção da Palavra de Deus. E para a reflexão de hoje, eu vos trago uma passagem bíblica que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8, do verso de número 23 ao 27. Palavra sagrada que nos diz o seguinte: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhes obedecem? Bem, meus queridos irmãos, esta é uma passagem bíblica bem conhecida, e através dela nós podemos extrair algumas lições importantes para a minha e para as suas vidas. Aqui nós temos a passagem bíblica do momento em que o Senhor Jesus acalma a tempestade. Aqui nós podemos extrair algumas lições para cada dia da nossa vida, porque nós não estamos isentos de passar por dificuldade nesta vida. Enquanto aqui estivermos, teremos que enfrentar as tribulações da vida. E a primeira lição que nós podemos aprender através dessa passagem bíblica é que em todas as circunstâncias temos que seguir Jesus. O verso de número 23 diz: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Essa é a primeira lição que eu e você devemos aprender. Independente das circunstâncias, devemos sempre seguir ao Senhor Jesus. A segunda lição que podemos aprender é que mesmo com Jesus, as tempestades da vida é inevitável. O Senhor Jesus não nos prometeu que nós não iríamos passar por dificuldades, por tribulações. Não, Ele não disse isso. Ele disse que veio trazer a espada, para que nós possamos lutar. Em primeiro lugar, temos que ter fé em Jesus. Em segundo lugar, através da palavra, aprendemos a derrotar cada dificuldade que vem sobre as nossas vidas. Veja só o que diz o verso 24. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Aqui, meus irmãos, nós aprendemos que independente das circunstâncias, Jesus, ele tem poder para acalmar qualquer tempestade. Vai se levantar tempestade na sua vida. Vai se levantar tempestade na minha vida. Porém, nós devemos compreender que com Jesus em nosso barco, venceremos todas. Em terceiro lugar, nas adversidades, temos que clamar por Jesus. Por mais que estejamos com medo, não podemos perder a fé em Jesus, porque só Ele pode nos salvar. Só Ele tem o poder para nos salvar. Veja só o que diz o verso 25 e o verso 26. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Pois bem, meus irmãos,
As tempestades virão, as dificuldades na nossa vida virá. Porém, Jesus ele é poderoso para acalmar qualquer tempestade sobre as nossas vidas. Por isso eu e você devemos manter a nossa confiança em Jesus, porque somente Ele tem o poder para nos salvar. E por último, meus irmãos, nós podemos aprender através dessa passagem bíblica que a natureza pertence ao Senhor Jesus e ela se acalma através da sua poderosa voz. Veja só o que diz o verso de número 27. E aqueles homens se maravilharam dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? A natureza obedece a Jesus. Toda a natureza pertence a Jesus. A Bíblia diz que tudo foi feito por Ele e para Ele. Por isso, mesmo que as tempestades desta vida venham contra você, não tema, tenha fé, acredite que o Senhor Jesus ele é poderoso para vencer qualquer circunstância em nossas vidas. Esta é a palavra que vos deixo nesse dia. Eu desejo a você um ótimo e abençoado dia, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Todo-Poderoso.